Quando pensamos em dinheiro, nós sempre pensamos nele como um pote de ouro. Mas cada pessoa tem um pote de ouro diferente. Uns é comprar o que quiser, outros é fazer grandes viagens, para alguns é se aposentar antes da hora, para outros a tão sonhada liberdade financeira. Enfim, eu quero que você entenda que, independente do pote de ouro que você escolher, sempre a jornada inicial vai ser a mesma. Então aqui eu vou trazer pontos com você dessa jornada e te mostrar que em determinado momento você pode optar por escolher o seu pote de ouro tomando aí um caminho diferente. Mas talvez, como o meu eu do passado, você deve estar se perguntando agora: Rogério, mas meu dinheiro ele é insuficiente, eu não estou conseguindo nem manter minhas contas em dia. Calma que a gente vai chegar lá. Quando eu comecei a entender esses princípios, valores aqui que eu vou compartilhar com você, eu já tinha aí 28 para 29 anos e ganhava relativamente bem em relação à maioria dos brasileiros. Porém, esse relativamente bem, como eu cuido de uma família de 5 pessoas, ao fazer uma divisão aí por número de pessoas, que é a chamada renda per capita, esse valor individual acaba ficando bem baixo, fazendo com que fosse necessário aí enxugar bem as despesas, organizar, sem muita regalia. É o classe média vivendo como pobre. Como todo brasileiro pobre, eu cresci aprendendo apenas que eu precisava trabalhar e pagar as contas. Somente isso. E todos os meses, durante muito tempo, eu consegui a bela proeza de gastar mais do que ganhava. E eu posso garantir para vocês que nisso, com certeza, eu era bom. Quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, lendo alguns livros, eu descobri que nem o básico eu fazia e que seria impossível eu chegar em um lugar de sucesso sem organizar esse básico, a não ser que eu arrumasse aquela fórmula que a gente sempre procura na internet, que é de ganhar muito dinheiro. Dependendo do volume de dinheiro que você ganhar, realmente organizar suas despesas talvez pode ser dos menores problemas, mas só em alguns casos, quando a capacidade de ganhar dinheiro é bem maior que a capacidade de gastar. Quando eu entendi esse princípio da educação financeira, de organização, eu comecei a colocar tudo na pontinha da caneta e tentar fazer um teste aí, uma mudança sobre esses ensinamentos. E aí eu tive uma bela surpresa que mudou toda a minha perspectiva depois que eu exercitei isso por um período de 7 meses. Para você ter uma ideia em relação a números, na época o salário mínimo custava aí em média 700 e poucos reais. Nesse período de 7 meses, eu consegui economizar 7.000 reais. Foi um feito muito grande porque até aquele momento ali eu sempre gastava mais do que ganhava. E o que mais me surpreendeu é que, além de eu conseguir poupar, eu organizei outras coisas na minha vida. Comprei cama que eu não tinha, porque eu usava um colchão emprestado. Coloquei ar-condicionado no meu quarto. Contratei um serviço de TV por assinatura para as minhas filhas. Organizei minhas contas, minhas dívidas e comecei a pagar de forma parcelada. E ainda poupei esse dinheiro que eu acabei de compartilhar com vocês. E tudo isso sem ganhar R$1 a mais, apenas organizando tudo que eu precisava organizar. E aí você talvez esteja pensando agora, tá, mas como isso é possível? Nós vamos ver mais para frente com um princípio chamado teto de gastos. Acredite se quiser, o que mais tem por aí são médicos, dentistas, advogados, contadores, pessoas formadas e habilitadas a ganhar dinheiro. Mas a única coisa que essas pessoas sabem fazer é ganhar dinheiro. Elas até sabem gastar, mas não sabem gastar da forma inteligente, que é o que nós vamos aprender. Porque tão importante quanto saber ganhar é saber como gastar da melhor forma. Para isso precisa saber quais são todas as necessidades importantes, desde você gastar com as suas despesas, criar um planejamento de aposentadoria e fazer investimentos aí no meio do processo. Os estudos eles não são claros quanto ao valor que faz uma pessoa ser rica ou pobre. Tem sempre um cálculo aí para a miséria, mas para a riqueza acaba sendo muito relativo. Não existe uma definição, o que existe apenas é um conceito, e o conceito sempre há variação de acordo com a leitura de cada pessoa. Eu lembro que 14 anos atrás, quando eu fui fazer uma assistência social através da igreja qual fazia parte, as pessoas diziam que eu era rico. Por quê? Porque lá eu estava ajudando elas, e eu ia ajudar elas no meu grande carro, um Celta 1.0, 2 portas, direção mecânica e vidro manual. Era o carro mais barato da época, o mais básico, mas para aquelas pessoas que tinham menos, elas acabam comparando o pouco que eu tinha com nada que elas tinham e elas concluíam que eu era um homem rico.
Pobreza ou riqueza não tem a ver com a quantidade ou capacidade de dinheiro que você ganha. Ela é mais atrelada à sua mentalidade e ao estilo de vida que você tem. Você pode ganhar dinheiro, mas acaba não dormindo bem à noite porque está endividado, ou não desfruta da vida porque você vive uma rotina muito intensa de trabalho para poder conseguir controlar as contas em dia. E preso nessa rotina, muitas vezes não consegue desfrutar da família e às vezes nem dos prazeres que o próprio dinheiro oferece, porque você só tem tempo para trabalhar e ganhar, mas não tem tempo para usufruir. Isso é ser pobre mesmo ganhando muito dinheiro. Por outro lado, você pode ganhar pouco, comer de forma limitada, mora em uma casa simples, num bairro da cidade, porém você consegue dormir à noite, não tem dívidas acumuladas, tem uma vida simples, mas tudo é suprido, nada lhe falta, está construindo aí o seu pequeno patrimônio e ainda assim, com toda essa escassez e limitação, não necessariamente você é uma pessoa pobre. Sair da pobreza não é conquistar riqueza. Na minha visão de mundo, pobreza, sem ser o caso extremo de não ter onde morar ou comer, é viver sempre endividado, tendo uma vida financeira totalmente em desordem, acreditando que se ganha mais vai resolver seus problemas. Mas a única coisa que acontece quando você ganha mais é fazer compromissos maiores, fazendo ainda mais dívidas. Isso é ser pobre. Um ciclo sem fim. No outro extremo, para mim, uma pessoa rica de verdade, é a pessoa que já conseguiu a liberdade financeira suprema, onde dinheiro para ela não é mais problema, nem trabalho, porque ela não precisa mais trabalhar para ter dinheiro, e nem prisão geográfica, que é precisar estar em um local específico. É uma pessoa que pode viajar na hora que quiser, para onde quiser, pelo tempo que quiser, porque para ela dinheiro, tempo e localização não é problema. Mas entre ser rico e ser pobre tem o que eu costumo chamar e conceituar de financeiramente equilibrado. É uma pessoa que não tem contas atrasadas porque ela entendeu o quanto ela pode gastar com alimentação, com diversão, quais vaidades pode ter, tem um plano de aposentadoria baseado na qualidade de vida que se propôs ter. Financeiramente equilibrado é alguém que tem consciência da sua vida financeira e consegue administrar todas as necessidades da sua vida. Não é rico, mas também não é pobre. Eu, assim como você, tive que aprender muitas coisas com erros e acertos. Mas assim como o livro mudou minha vida, espero que esse curso possa mudar a sua vida também. Mas ainda assim é você que vai ter que fazer acontecer. Eu tive que ler muitos livros para poder associar toda a informação à minha realidade. Boa parte dos autores eram autores americanos ensinando educação financeira em outra cultura. E eu peguei esses ensinamentos, trouxe para a nossa cultura, somando com experiências aí ao longo desses 10 anos. E o motivo de eu aprender tarde sobre finanças é porque as escolas não ensinam, as igrejas não ensinam, logo a nossa família não tem conhecimento e nem bagagem nenhuma para poder nos ensinar. Porque como é possível você ensinar para alguém algo que nem você mesmo aprendeu? Uma das coisas que eu percebi em todos os livros que eu li é que eles se completam, mas são muitas coisas para se completar. Cada livro ele vem com um ensinamento e uma ferramenta que junto, unido força, conseguiu fazer uma mudança considerável na minha vida. E esse curso é sobre isso. Eu pego os melhores ensinamentos, as melhores ferramentas, aquelas que são mais práticas e coloco de forma funcional. Eu não sei se você já leu algum livro de educação financeira, mas são livros que te ensinam algumas posturas, te deixam muito motivado, mas você fica meio perdido em como executar essas mudanças que são propostas. Por exemplo, uma frase que é muito comum para a prosperidade: gaste menos do que ganhe, ganhe o máximo possível e invista o máximo possível. Esse ensino ele é muito válido e é uma verdade, mas no meio desse processo tem aquela velha pergunta: como posso fazer isso? E cada um acaba tendo uma realidade financeira diferente, cada um tem desafios diferentes. E aqui eu quero te mostrar como você vai terminar esse curso com certeza, com todos os processos executados aí, passo a passo. Além de te ensinar, te falar o que fazer, eu vou te mostrar como fazer. Calma que essa aula não acabou. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando. Então já deixa um like, se inscreve para não perder novos conteúdos. Essa é a primeira aula do meu curso de educação financeira chamado Pobre Nunca Mais, onde eu te ajudo de forma prática a organizar a sua vida financeira. Ao terminar essa aula, se esse conteúdo fez sentido para você,
você e você quiser ele completo, link na descrição. Formato de curso e formato de livro, aquilo que couber no seu bolso. Lembrando que a vantagem do curso é que o curso te dá suporte, onde você vai passar por todo esse processo de aprendizado, tirando todas as suas dúvidas e tendo auxílio. Sem mais delongas, bora pro game. Um dia antes de começar a escrever esse material de educação financeira, eu estava conversando com um amigo e perguntei ele qual a idade que ele tinha. E aí ele me falou que tinha 47 anos. Perguntei para ele qual era o salário dele. Ele disse que era um pouco mais de 3 salários mínimos. E aí eu fiz uma bela indagação. Se você parar de trabalhar hoje por algum tipo de acidente ou se chegasse na sua idade de aposentar, com quanto você aposentaria? Ele não soube responder. Ele falou, acho que é com um salário mínimo. Eu falei, acho não, é certeza que é um salário mínimo porque você é um profissional autônomo. E aí, continuando a conversa, perguntei se um salário mínimo era suficiente para ele. E aí ele, espantado, ele falou não. Falei, pois é, 65 anos está chegando, qual é o seu plano de aposentadoria? E aí ele respirou fundo, ele falou, cara, nunca parei para pensar nisso, eu só estava pensando em que eu ia precisar trabalhar até uns 70 anos, que é 5 anos a mais do que o tempo comum de aposentar. E aí perguntei para ele, qual o seu patrimônio? Ele falou, rapaz, meu patrimônio é 0, porque eu moro de aluguel, não tenho casa, e o carro que eu tenho ele é financiado, então nem meu ainda não é, e eu sei que quando terminar de pagar ele só vai perder o valor. E aí ele ficou com um semblante assim meio abatido, assim, meio preocupado, né, pensativo, talvez como você agora, mas eu não acabei com o dia dele. Eu expliquei para ele que ainda tinha como recuperar parte desse tempo perdido, que ele não conseguiria mais uma liberdade financeira, que seria parar de trabalhar antes, mesmo que fosse só pagando as contas básicas, sem ser a liberdade financeira suprema. É possível você ter uma liberdade financeira onde você estipula um salário ali para você, por exemplo, você tem um custo de vida, um estilo de vida que custa aí para você 10 mil reais, é possível você criar renda passiva para você receber esses 10 mil reais. 10 mil reais a gente sabe que não é suficiente para você dar o rolê de riqueza que você quer, mas se você tem uma vida que o custo é 10 mil reais e você ganha esses 10 mil reais sem precisar trabalhar, significa que você alcançou sua liberdade financeira. Eu expliquei para esse meu amigo que isso para ele não seria mais possível, que ele ia precisar trabalhar até completar os 65 anos de idade, mas que ainda existia formas dele fazer investimentos para poder ter aí essa renda passiva e completar a sua aposentadoria, que era apenas de um salário mínimo. Porque se ele ganhava pouco mais de 3 e ele faz os investimentos certinho, existe a possibilidade aí de somar o dinheiro da aposentadoria com o dinheiro da renda passiva e ter seus 3 salários mínimos ali para ele não ficar apertado. Ele me perguntou qual seria o melhor caminho para isso e eu respondi a ele que ia depender de quanto tempo e esforço ele estaria disposto a aplicar. Tenha em mente algo. Uma coisa é você escolher aonde você vai estar a longo prazo. Outra coisa é chegar a lugar nenhum simplesmente por não saber quais eram as possibilidades. Eu vim de uma família típica de periferia brasileira. Pai pedreiro civil, alcoólatra, mãe funcionária pública contratada, de uma família que não teve muitos princípios de educação nem financeira e nem educação formal. Aos 15 anos de idade, minha jornada financeira iniciou quando meu pai me convidou a me retirar de casa. Isso mesmo, aos 15 anos de idade, meu pai me mandou embora. Foi um momento muito difícil, morei de favor durante um primeiro período, mas meses depois eu fui morar sozinho e tocar minha vida. Já aos 17 anos, eu fui pai da Johanna, aos 18 eu fui pai da Lohane, e quase fazendo 19 eu me profissionalizei e assumi minha família financeiramente. Eu já comecei esse jogo da vida ali, assumindo uma casa com 4 pessoas. E logo depois, aos 21 anos, o meu filho caçula, Yuri, nasceu, e eu, até hoje, nesse momento que eu gravo esse curso, eu ainda assumo uma casa com 5 pessoas. Sou a única fonte de renda para o sustento de todos. Narrei de forma bem resumida esses meus primeiros passos para você entender que independente do lugar onde você está, independente das escolhas que você fez, o que você vive é 100% resultado dessas suas escolhas. Mas calma, se teve jeito para mim,
com certeza tem jeito para você. Perdi muito tempo e dinheiro por não saber o básico. Sempre quis me justificar ali, dizendo que é porque eu tinha uma família grande e eu não tinha conquistado coisas por causa dessas responsabilidades. Mas deixa eu te falar. Hoje, aos 39 anos, compartilhando aí histórias de muitas pessoas, muitas experiências, eu conheci pessoas que tiveram a vida igual ou mais difícil que a minha, até com mais filhos e que chegaram em um lugar financeiro muito além de mim. Então, os nossos desafios, no fim das contas, são só desafios. Os resultados eles estão baseados aí nas nossas escolhas. Quando eu entendi essas questões financeiras, eu confesso para você que eu me lamentei muito. Me culpei, respirei, mas depois, com uma reflexão muito sincera, eu entendi que eu tinha feito o melhor que eu podia com as informações que eu tinha. Então eu enxuguei as lágrimas, deixei para lá e falei, até aqui passou, mas daqui para frente vai ser diferente, porque apesar de eu não poder mudar o passado, com certeza eu consigo mudar meu futuro. E aí foi quando eu iniciei essa jornada de conhecimento, de busca incessante por mais informações, para que eu pudesse tomar novas decisões que poderiam mudar o rumo da minha vida. 10 anos se passaram e eu ainda ando de carro popular, mas ando de carro popular intencionalmente, porque o meu foco foi em construir patrimônio e dar uma boa base de educação para os meus filhos. Minhas filhas já viajaram para a Europa, falam inglês fluente. Meu caçula está fazendo inglês agora, a minha mais velha está numa faculdade, a do meio faz cursinho preparatório e o meu caçula está prestes a entrar na faculdade também. E junto de toda essa manutenção de vida de 5 pessoas, eu ainda consegui construir um patrimônio que nos próximos 5 anos vai superar R$1 milhão. E eu sei que R$1 milhão não é mais tanto dinheiro quanto já foi aí alguns anos atrás. E daqui 5 anos nem vai ser tanto dinheiro quanto é hoje. Mas baseado na vida que eu tive, nos desafios, eu posso te garantir que construir esse patrimônio, por menor que seja para algumas pessoas, para mim é uma conquista fantástica. Tenha em mente que todo prédio alto, por mais bonito que seja, com suas paredes de vidro espelhada, suas pedras, porcelanatos, por mais que ele alcance o céu, ainda assim, se não tiver uma boa fundação, com certeza ele vai cair. Por isso você vê pessoas ficando milionárias da noite pro dia, seja no Big Brother, seja ganhando na loteria, seja achando ouro no garimpo. Tempo depois elas ficam pobres novamente, porque não tem a ver só como ter acesso a esse dinheiro. Uma vida financeira, ela também é associada a como você faz para conquistar esse dinheiro, até gastar de forma inteligente e fazer investimentos. Se muito dinheiro cai no seu colo e você não está preparado ou preparada para fazer uma boa gestão desse dinheiro, é bem provável que ele vai sumir de novo. Várias perguntas devem estar passando na sua mente agora, mas não se preocupa que ao longo desse curso, muitas dessas questões vão desembaraçar e te dar mais clareza. Na próxima aula falamos sobre mudança de mentalidade, mas sem papo de coach. Bora pro game.